Galera, tudo bem? Aqui é o Alan Christian do canal Alan Christian Vinil, tudo certo? Bom, galera, no mês passado eu acabei pulando a discografia comentada da ordem alfabética, como eu costumo fazer, e em vez de ir para a letra M, eu acabei juntando o quadro aniversariante do mês com a discografia comentada e falei do grupo Nenhum de Nós, que eu vou deixar aqui em cima para vocês verem os vídeos, vou deixar os cardzinhos aqui. Bom, galera, este vídeo aqui é a letra M, e a letra M é deste artista aqui, Milton Nascimento. E galera, normalmente eu falo de toda a discografia da banda, ou do cantor. No caso de Milton Nascimento, como ele tem aí uma discografia vasta, ele tem 34 álbuns de estúdio com parcerias, mais 3 álbuns ao vivo e outros projetos variados, eu selecionei uma parte da discografia de Milton Nascimento. E aí o recorte que eu escolhi foi o do início da sua carreira, né, do seu primeiro disco gravado em estúdio, né, seu primeiro álbum completo, de 67, até o Sentinela do ano de 1980. E por que eu escolhi fiz esse recorte? Bom, boa parte do repertório de Milton Nascimento reside nos discos lançados desse período. Ele se tornou cantor das multidões nos anos 80 com grandes concertos, até porque suas músicas se tornaram populares para o movimento das Diretas Já, a morte do Tancredo Neves também, que é a música Coração Estudante. Mas canções clássicas da carreira de Milton Nascimento, elas residem nestes discos. E aí vamos fazer este recorte. É claro que vão ficar álbuns clássicos aí do Milton Nascimento, né, como a Missa dos Quilombos, o Caçador de Mim, o Ao Vivo de 83, né, o Crooner de 97, e álbuns que tem composições do Milton Nascimento, dos quais ele foi agraciado com Grammys. Mas vamos aí então para a discografia comentada, a letra M de Milton Nascimento, recorte 1967-1980. Galera, Milton Nascimento, ele acabou de completar 78 anos em 26 de outubro. Ele nasceu em 26 de outubro de 1942, na Tijuca, no Rio de Janeiro. A sua ligação forte com Minas Gerais é em função de ele ter sido entregue a uma família de 3 pontas em Minas Gerais, ainda muito jovem. Mas Milton Nascimento sempre soube que era uma pessoa adotada. A sua mãe biológica, ela morreu de tuberculose muito cedo. Foi criado pela sua avó biológica, que entregou para um casal de 3 pontas para criar, mantendo o nome de batismo. E assim ficou o Milton Nascimento. Milton Nascimento também é conhecido como Bituca, e esse apelido vem de cedinho. Bituca é uma analogia à tribo dos índios botocudos, né? E aí, como o Milton Nascimento ele era meio birrento quando criança, ele fazia bico, fazia beiço, então ele era chamado de Bituca. E assim ficou, um apelido dele. Seu primeiro registro gravado ela vem o Trem lá em 1962, e é bem cedo o seu registro fonográfico. Ele começou sua carreira de cantor ainda aos 13 anos numa banda baile de 3 pontas, chamada Banda Continental. Ele não seguiu a carreira, ele foi para Belo Horizonte trabalhar como escriturário, mas lá em Belo Horizonte ele conheceu vários amigos e muitos ligados à música, e aí fizeram com que ele entrasse de volta aos eixos das canções. No ano de 1967, uma canção composta por ele e por Fernando Brant fica em 2º lugar no Festival Internacional da Canção, FIC, de 1967, que é a música Travessia. E é ela que abriu portas para a gravação do seu primeiro álbum. O primeiro álbum, Milton Nascimento, de 1967, certo? É um álbum auto-intitulado, ele foi gravado por um selo menor, né? Depois teve reprensagens, e aqui conta, claro, com a canção Travessia, né?
E a canção Três Pontas, que é uma homenagem à cidade onde ele foi criado. Aqui já demonstra a sua verve e a sua criatividade para a composição, a sua sensibilidade, a sua inteligência para a composição. E ali é o primeiro álbum, o álbum Milton Nascimento, de 1967. No ano seguinte, ele já começa a ser alvo aí do contexto político daquele período. É a época da Marcha dos 100 Mil, do assassinato do estudante Edson Luiz pela repressão da ditadura civil-militar naquela época. É a época do AI-5. Milton Nascimento participou da Marcha dos 100 Mil, que exigia liberdades democráticas. O Milton Nascimento ainda não era um sujeito muito conhecido, ele não tinha conseguido muitos espaços em gravadoras aqui no Brasil, mas foi convidado pelo Eumir Deodato, maestro, compositor, que já vivia nos Estados Unidos, para ir para lá. E acabou gravando um álbum pelo selo IM Records. E isso gerou um bom retorno artístico para Milton Nascimento, que é o álbum Courage, de 1969. Ele foi gravado ainda em 68, né? E tem aqui versões em inglês de canções do próprio Milton Nascimento, com a própria música Travessia, mas tem canções em língua portuguesa para o público estadunidense, como Vera Cruz, que depois foi cantada pela Elis Regina, Três Pontas, Gira Girou e outras músicas. Esse álbum aqui acabou chamando a atenção dos executivos de gravadoras aqui no Brasil e acabou possibilitando para Milton Nascimento a gravação de um álbum no ano de 69, o álbum Milton Nascimento. Bom, galera, esse álbum aqui ele já mostra maior maturidade nas gravações e nos arranjos. Aqui se destaca a música Sentinela, por exemplo, né? E a música Travessia com um novo arranjo. Aqui também tem a música Pescaria e o Mar é o Meu Chão. E uma música em homenagem ao Eumir Deodato e a sua passagem pelos Estados Unidos, que é a Sunset Marks 333 Los Angeles, onde ele gravou, onde ele ficou, cidade onde ele ficou, o endereço onde ele gravou o seu álbum Courage. Onde ele viveu também ali. Se eu não me engano, a Sunset Marks 333 era o endereço onde ele ficou residente no período que ele ficou nos Estados Unidos. Então, aqui com Milton Nascimento, de 1969, o segundo álbum do Milton Nascimento lançado naquele ano. E aqui já mostra mais ainda o poder dele como compositor. O estouro de Milton Nascimento como intérprete e cantor vem com este álbum aqui, Milton, álbum de 1970. Aqui ele já conta com a banda de apoio Som Imaginário, que depois gravaria discos apenas com a banda. E a Som Imaginário contou com figuras como Tavito, o Zé Rodrigues, entre outros. Aqui, neste álbum, Milton, de 1970, tem um dos maiores sucessos da carreira de Milton Nascimento, que é Para Lennon e McCartney. Uma bela canção, digamos, uma canção de alto exílio, uma canção gritando para o mundo o que nós estávamos passando, uma música maravilhosa. 1970 foi o ano do encerramento das atividades da banda Beatles. Bom, galera, e é nesse contexto que aí ele grava a música Para Lennon e McCartney. Está nesse maravilhoso álbum chamado Milton, de 1970, que conta com outras músicas como Canto Latino, Maria Três Filhos, Amigo Amiga, Durango Kid, e por aí vai. E duas músicas dentro do contexto da Copa do Mundo de 1970, que são as músicas finais, principalmente a música 12, né? Que é Aqui é o País do Futebol. E depois a música O Jogo. É um álbum maravilhoso e aqui solidifica, populariza mais o Milton Nascimento como cantor, como compositor. Chega o ano de 1972, galera, 1971, e o Milton Nascimento grava aí um dos álbuns mais legais da sua discografia, um álbum bem forte, com um discurso muito poderoso, que é o álbum
Milagre dos Peixes. Esse álbum aqui, ele é forte. É aqui que o Milton Nascimento começa a ter problemas mais sérios com a censura federal. Aqui temos Os Escravos de Jó, né, que é um recado muito forte a respeito de como que a população negra era tratada nesse país ao longo da sua história. Carlos, Lúcia, Chico e Tiago. A Milagre dos Peixes, que é praticamente um canto de lamento, muito bonita a música. A Chamada, Cadê, Pablo, número 2, A Festa, tema dos deuses, Hoje é Dia del Rei, A Última Sessão de Música, Sacramento e Pablo. Este álbum aqui é formidável, e é este álbum que, digamos, podemos dizer que é o marco dos problemas do Milton Nascimento com a censura federal, ao ponto do seu afilhado Pablo, o Milton Nascimento ser ameaçado de não poder ver mais o Pablo, e o Pablo até sumir. Foram telefonemas que ele recebeu, e ameaças diretas, e claro, dentro de um contexto do governo como era naquela época, você fazer denúncia para quem estava perseguindo as pessoas era bem complicado. O Milton Nascimento ele acabou ficando em silêncio até o final do período do AI-5, por exemplo, sobre esse tema, para evitar represálias maiores. Galera, no rastro do Milagre dos Peixes, é lançado aqui, ele é lançado depois do disco que eu vou falar, em 74, o Milagre dos Peixes ao vivo, que pega um apanhado de músicas deste álbum que eu vou falar daqui a pouquinho, com o Milagre dos Peixes, né? Então é o primeiro ao vivo de Milton Nascimento, o Milagre dos Peixes ao vivo. Então aqui tem várias canções que ele pensou ali do álbum Clube da Esquina e do Milagre dos Peixes. Bom, e aí vem o grande clássico, a grande obra, uma obra magistral. Ela é considerada como um dos 100 maiores discos de todos os tempos da música, pela Rolling Stone, que é este aqui. Famosa capa. Milton Nascimento, Lô Borges e o Clube da Esquina. É um álbum magistral, galera. É um álbum, um álbum duplo. Não era comum álbuns duplos naquele período, né? Você não tinha esse hábito, né? O meu aqui é uma prensagem ali de 75, né? Com selo diferente aqui, né? Ele foi todo gestado em um sítio em que o Milton Nascimento ele convidou músicos para todo um processo criativo. Então aí Fernando Brant, o Lô Borges, que ainda era jovem, estava por lá. E essa foto aqui é de dois habitantes ali de Minas Gerais, ali do interior de Minas Gerais. E até hoje gera muita polêmica essa foto, né? Os meninos aqui, hoje crescidos, eles estão em curso com um processo judicial por uso indevido da imagem. Contudo, na época, eles autorizaram o uso, os pais deles autorizaram o uso dessa imagem. Mas enfim, são polêmicas. Aqui, dentro do álbum, né, pelo menos no álbum Gatefold, temos aqui uma seção de fotos aqui do que poderia ser todo o Clube da Esquina, todas as pessoas envolvidas, fotos variadas. E a setlist deste álbum, deste clássico, é fenomenal. Aqui eu destaco todas as 21 faixas, né, que compõem o disco 1 e o disco 2, ou o CD simples, né, que tudo que você podia ser já começa com essa pedrada, que é um clássico do Milton Nascimento. Cais, que é lírica pra caramba. O Trem Azul, Saídas e Bandeiras número 1, Nuvem Cigana, Cravo e Canela, Dos Cruces. Aqui começa levemente as inserções do Milton Nascimento para entender o Brasil, o que tem ao redor do Brasil, mas não nesse álbum ainda, tá? Um Girassol da Cor do Seu Cabelo, aqui é a contribuição do Lô Borges, e que é uma das mais belas músicas da chamada música popular mineira, MPG, e que foi o carro-chefe do álbum de estreia do Lô Borges, que é o famoso álbum do Tênis, de 1972.
São Vicente, Estrelas, Clube da Esquina 2, que depois viria a ser o título de um outro álbum do Clube da Esquina, Paisagem da Janela, Me Deixa em Paz, Os Povos, Sedes e Bandeiras número 2, Um Gosto de Sol, Pelo Amor de Deus, Lília, Trem de Doido, Nada Será Como Antes e O Que Vai Nascer. Este aqui é um dos meus álbuns favoritos da minha discografia. Isso aqui, para quem curte música brasileira, é um álbum com muita experimentação, mas com muita maturidade. E foi ousado por ter sido lançado duplo, né? É um álbum cobiçado aí por colecionadores. E eu tenho essa minha cópia aqui em perfeito estado, uma edição, uma pressa, se eu não me engano, de 1974. O álbum é de 72. Grandiosíssimo álbum. E o Milton Nascimento gravou tudo isso aqui em meio aos problemas que ele estava tendo com os militares. Chega o ano de 1975, ele vai aos Estados Unidos, ele grava um álbum em parceria com o Herbie Hancock, se eu não me engano, né? Ele lança um álbum por lá, né? Com Wayne Shorter. Ele grava o álbum com Wayne Shorter, intitulado Native Dance, uma parceria das várias que ele fez lá nos Estados Unidos, né? Wayne Shorter, o Herbie Hancock, ele fez parte do álbum Courage, entre outros. E no ano de 75, ele grava o álbum Minas. Não é relacionado relacionado ao estado de Minas Gerais, mas aqui é mais um anagrama das iniciais do nome do Milton Nascimento. Milton, Mi e Nas de Nascimento. E aí ficou Minas. É uma das capas de álbum mais cultuadas aí, mais adoradas da música brasileira. É nesse álbum que tem a música Minas, tem Fé Cega, Faca Amolada, que é uma pegada rock muito legal. Beijo Partido, Saudades dos Aviões da Pané, que é uma conversando no bar. É uma música muito bonita. Gran Circo, Ponta da Areia, que é linda pra caramba, entre outras canções. Paulo e Bebeto, que é uma composição com o Caetano Veloso. Esse álbum aqui, ele fez com que o Milton Nascimento se tornasse um campeão de vendas. Esse álbum aqui vendeu muito no ano de 1975, abrindo espaço para o álbum do qual eu tô aqui com a camisa. Pra mim, é a capa de disco mais bela da música brasileira, pela sua singeleza. É o álbum Gerais, de Milton Nascimento, de 1976. Aqui mostra bem como é que eram as apresentações do Milton Nascimento. Não importa se era estádio, se era ginásio, se era um bar, se era num bosque, se era no circuito universitário. Aonde o povo estava, ele ia. E isso ele deixou eternizado numa canção mais adiante chamada Nos Bailes da Vida. Esse álbum aqui, ele é formidável. Aqui está também a versão da Abril Coleções, né? De 1976. E aqui o álbum ele é perfeito para mim, de cima a baixo. Fora os álbuns do Clube da Esquina, para mim, o álbum apenas Milton Nascimento, né? Sem ser a chancela Clube da Esquina, para mim esse aqui é o melhor álbum de Milton Nascimento. Aqui tem Fazenda, tem Calis Bento, aqui tem Volver a Los 17, que aqui começa uma parceria, uma amizade com a cantora argentina Mercedes Sosa. Menino, O Que Será, aqui firma a parceria com Chico Buarque de Holanda. Carro de Boi, aí no lado B tem Caldeira, Promessas do Sol, Viver de Amor, Lua Girou, Circo Marimbondo e Minas Gerais. Aqui tem as parcerias aqui com o Tavinho Moura, o Nelson Ângelo, Ronaldo Bastos, figuras que sempre acompanharam, Fernando Brant, que sempre acompanharam o Bituca, o Milton Nascimento. Gerais, uma obra magistral, linda, 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 álbum de 1976. Eu consegui, assim, esse álbum aqui em perfeitíssimo estado. É raro encontrar esse álbum aqui em perfeito estado. E tenho ele, é lindo, maravilhoso, para quem curte aí a música popular brasileira e curte em bons intérpretes, eu recomendo esse álbum aqui, o Gerais.
de Milton Nascimento. E aí ele firmava ali, né, completava, né, o nome, o Minas e o Gerais. Tá ali, ó, Minas, Gerais. E assim, fazia um dueto espetacular. Para você ter uma ideia, esse álbum aqui no iniciozinho do ano de 1977, o álbum Gerais, ele vendeu de cara 40 mil cópias, o que já era muito, e acabou surpreendendo os executivos da Odeon. Tanto que havia matérias na época dizendo não compre um disco do Milton Nascimento, seguido de elogios ao álbum inteiro. Por quê? Porque estava sendo inflacionado o valor. O álbum ali, o Minas, ou melhor, o Gerais, que custava cerca de 85 cruzeiros, passou a valer 125 cruzeiros, ou seja, houve uma inflacionada gigante, passando a valer 50% a mais. E aí, acabou surpreendendo, gerando ali um bom retorno. Nesse meio tempo, o Milton Nascimento tinha fechado acordo com a IM Records para a gravação de alguns álbuns lá no estrangeiro, nos Estados Unidos. Então, nesse momento, Milton Nascimento acaba se solidificando financeiramente também, tendo tempo de gravar aí o seu primeiro álbum por esse contrato da IM, o álbum Milton, que tem aqui, claro, versões do Milton Nascimento para o inglês e também canções em português para o público dos Estados Unidos. É um álbum muito legal, aqui tem várias versões, aqui tem 2 canções inéditas, né? Que é o On Coin, né, que ficou assim com esse nome, mas em português a música Tostão, né? E aí entra aqui também músicas famosas, como por exemplo, a música Raça é a outra inédita. Aí aqui tem Nada Será Como Antes, Saídas e Bandeiras, Os Povos, todos que já faziam parte da discografia de Milton Nascimento. Tá aqui o primeiro álbum do contrato dele com a IM Records, o Milton de 1976. Bom, seguindo esse rastro de grande sucesso, ele no ano de 77 ele dá uma sossegada em gravações, mas por outro lado surge um outro clássico de sua discografia, o poderoso Clube da Esquina 2. Bom, e aí, então esse álbum aqui ele é formidável, né? Ele pega aqui imagens clássicas, né? O álbum todo aberto é assim, ó. É lindo, ele também tem conta com participações aqui da Elis Regina, do Chico Buarque, tem composições da galera do Clube da Esquina da Antiga, muitos deles. E o que tem nessa setlist? Eu vou destacar algumas músicas que estão eternizadas nesse álbum. Nascente é uma, Olho d'Água, O Que Foi Feito Devera, ou Devera, né? Maria Maria está aqui. Canção da América, Canção para a Unidade Latino-Americana com Pablo Milanés, Teatro Olímpia. Essas são algumas das músicas que tem nesse álbum maravilhoso, maravilhoso mesmo. É um dos melhores álbuns também da música brasileira, também lançado em álbum duplo, certo? Nesse meio tempo, em 1979, e pegando todo o sucesso, o Milton Nascimento ele vai aos Estados Unidos e grava mais um álbum, o Journey to Dawn, de 1979, em que você tem releituras também das músicas do Milton Nascimento para o inglês e também canções em português. Então aqui tem Maria Maria, Undercover, que é a canção da América, Credo, Maria Três Filhos, Paulo e Bebeto, tem nesse álbum aqui. E em 1980, o Milton Nascimento ele lança o álbum Sentinela. É um único dessa fase que eu não tenho. Vou deixar aqui projetado a capa. E é nesse álbum aí que tem Canção da América, né? E Sentinela, que é uma composição, se eu não me engano, da Nana Caymmi. É um álbum maravilhoso, muito bom, fechando esse recorte que eu falo. A discografia, o repertório de Milton Nascimento gravado em 60 e 70 é o que vai fazer com que o Milton Nascimento seja o cantor das grandes multidões. Ele se torna um campeão de lotações em todos os lugares que ele fosse tocar. Ele se torna uma das vozes da Nova República.
No caso, eu digo Nova República não no fato político, mas porque a sua música, Canção da América, né, acabou sendo utilizada no movimento das diretas já e também serviu para os funerais do presidente eleito, mas não empossado, Tancredo Neves, que faleceu em 1985. Milton Nascimento, ele tem uma obra poderosa, gigantesca. Nos anos 80 ele lançou vários álbuns maravilhosos, o Ao Vivo, o Anima, o Chai. Nos anos 90 também fez parceria com Duran Duran, gravando uma canção no álbum do Casamento Ending Album. Ganhou vários Grammys. Este é uma parte da discografia de um dos principais intérpretes, compositores e cantores do Brasil, Milton Nascimento, o Bituca. Eu fico muito feliz de ter nascido no mesmo território que um sujeito tão inteligente e tão talentoso quanto Milton Nascimento. Esse cara superou muitas coisas. E essa é uma homenagem à discografia comentada. Discografia comentada de Milton Nascimento. Recorte 67, 1980, a letra M. Certo? Galera, comentem, tragam informações novas, correções aqui de informações que eu dei. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal para ampliar o cenário. Aqui o canal fala de música, de discos que tem da minha coleção, e não apenas de rock. Nós falamos também de rock, porque é um dos meus ritmos favoritos, mas falamos de música brasileira e outras coisas mais aqui. É manter o cenário livre e aberto, tá certo, galera? Então, aqui é o Alan Christian Vinil, sempre desejando o de sempre, saúde para todos e música sempre, o tempo todo e em qualquer lugar. Um abraço, galera!